Vem aboiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um episódio do Brasil que infelizmente não é contado nos livros de história pelas escolas. Ele ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Roda a vinheta. Era uma época que não existia vacina, muito menos saneamento básico, e existiam uns hospitais colônias, que eles ficavam afastados da sociedade com o intuito das pessoas mais ricas comerem uma comida boa e respirarem um ar puro. Só que um desses locais ficava localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. E posteriormente o governo comprou e ficou um hospital mesmo para tratar doentes. Com o passar dos anos foi que começou os horrores daquele lugar. Em 1903, Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos, graças às 7 instituições psiquiátricas que lá existiam. E o que era um hospital colônia passou a ser um sanatório. E existia um trem que passava pela região, recolhendo os futuros pacientes do lugar. E o ponto final desse trem era Barbacena, com passagem só de ida. Muitos entraram naquele trem sem ao menos saber qual era seu destino final. A primeira coisa que era feito quando eles chegavam lá era pegar seus documentos, os que tinham documentos e roupas. Sim, eles ficavam sem roupa na frente de todo mundo. E os homens tinham suas cabeças raspadas. E apenas uma pequena porcentagem de pessoas que estavam naquele manicômio realmente tinham problemas mentais. Sim, pessoas que não tinham nenhum problema mental iam parar ali pelos motivos mais fúteis que vocês imaginarem. Se por acaso uma pessoa saísse de casa sem os documentos e fosse abordados pela polícia, ia acabando lá. Também tinha filhas de coronéis que perderam a virgindade antes do casamento, mulheres que eram abusadas pelos seus patrões e engravidavam, homens e mulheres que não obedeciam seus pais. Inclusive, teve um caso de uma mulher que foi para lá pelo simples fato de pedir que ganhasse o mesmo tanto que seus irmãos na colheita de café. Os motivos pelo qual as pessoas iam para lá são diversos. Inclusive, eu pretendo fazer uma série de vídeos contando esses casos, mas isso é futuramente. Com o passar dos anos, esse lugar começou a lotar. E um lugar que abrigava 100 e tantos pacientes passou a abrigar mais de 5.000, para vocês terem uma noção. Fizeram uma coisa chamada cama de chão, que era nada mais nada menos que o amontoado de capim que os funcionários levavam para o pátio para secar com o calor do sol durante o dia e colocava diante dos corredores durante a noite para os pacientes dormir. O café da manhã lá era de 5 horas da manhã, então quem não tivesse acordado esse horário ia ficar sem o café da manhã. A escassez de comida lá era tanta que tinha pacientes que chegavam a agarrar ratos e pombos e comer. Teve uma situação que uma paciente agarrou um pombo e devorou ele. Só que as funcionárias não gostou muito bem e arrancou todos os dentes dela. E lá eles costumavam armazenar roupas, tanto o uniforme azul, que era da instituição, tanto quanto as roupas dos pacientes, mas por algum motivo não era distribuído para eles. No máximo, esses pacientes tinham uma roupa, que quando era levado para lavar, eles ficavam nus, tanto expostos ao sol quanto expostos ao frio. Barbacena é uma cidade muito fria, principalmente no inverno, e esses pacientes, para tentarem sobreviver, eles faziam amontoados de pessoas. Com isso, as pessoas que ficavam embaixo acabavam morrendo, tanto sufocados quanto pela fome mesmo. A escassez de comida era tanta que, pelas poucas refeições que eles tinham,
No máximo, eles comiam uma caneca de comida. Chegavam até colocar a pedra na sopa para ver se rendia. Eles faziam as suas necessidades pelos corredores mesmo. Mas lá tinha uma encanação de esgoto que acabou estourando. Então escorria lá excrementos pelo pátio. E eles usavam lá isso como um bebedouro, porque até água eles eram privados de beber. Naquela época, era uma época que não tinha muito conhecimento sobre a medicina. E os testes que eles faziam lá eram completamente experimentais. Faziam tal coisa, se uma pessoa morresse, tentava ver se a outra aguentava. Eles não tinham nenhum remorso. Pessoas comuns eram contratados como médicas e enfermeiras para tratar dos pacientes da maneira que bem entendesse. Tinha o tratamento de eletrochoque, que eles usavam dois coisinhos assim nas têmporas e jogavam cargas altíssimas. Algumas pessoas sobreviviam, outras não. Além de passarem frio no local, eles ainda eram submetidos a banhos gelados como um tipo de tratamento. E na época apenas existia dois comprimidos, que era o rosa e o azul. Se não me engano, era o rosa, que era indicado para tratamentos de pessoas esquizofrênicas, mas era usado para pessoas que não tinham nem problemas mentais. Ele fazia com que as pessoas ficassem muito sonolentas e dormissem por horas. Já o comprimido azul eles recebiam quando se comportavam mal. Sobre os efeitos colaterais eu não encontrei. E pelo incrível que pareça, a verba que esse local recebia era altíssima, mas não se sabe quem pegava esse dinheiro todo. Esse local era praticamente uma fábrica de fazer dinheiro, pois também existia a venda de corpos. Estima-se que foi vendido mais de 1.800 corpos para universidades. Inclusive, encontraram um registro sobre isso lá no hospital. Também existia um trabalho escravo, que eram as pessoas que tinham um físico mais fortinho, eram levados para construções para trabalharem lá. Provavelmente era cobrado para essas pessoas trabalharem lá, mas onde ia parar esse dinheiro não se sabe. Sobre a demanda de corpos, era altíssima e era mais do que eles tinham. Então eles resolveram matar as pessoas que estavam lá. E eles faziam exatamente assim. Eles ligavam para a família e falavam: fulano de tal morreu. E se o familiar pedisse o corpo, eles diziam: não, foi um engano. E se eles falassem: tudo bem, pode enterrar aí, eles matavam a pessoa e iam lá e vendiam o corpo dela para as universidades. E por volta dos anos 70, o Hospital de Neurociência de Oliveira mandou mais de 100 crianças para lá. E como consequência disso, foi adicionado leite na dieta deles. Aí vocês acham que os funcionários distribuíam leite? Não, Nanina, não. Quando o leite estava perto de estragar, os funcionários iam escolhendo as crianças e colocavam ela para tomar aquele leite todo de uma vez só. Muitos vomitavam e quando vomitavam, bebiam mais ainda. Ainda falando sobre crianças, tinha mulheres, como eu falei, que iam lá, já estavam grávidas. E para piorar, tinham mulheres que engravidavam lá, tanto de funcionários quanto de outros pacientes, porque lá elas estavam expostas, nuas e eram mais vulneráveis. Tinha mulheres que se sujavam de fezes para que ninguém encostasse nelas. E assim que as crianças nasciam, eram levadas dos braços das mães. Inclusive, teve um cara que conseguiu reencontrar a mãe depois de anos. Dessas mais de 100 crianças que foram para lá, sobreviveram apenas 6. Essas crianças ficaram conhecidos como meninos de Oliveira. Hoje em dia são idosos. Em 1979, um fotógrafo fotografou tudo aquilo que ficou conhecido como o maior acervo do local. Porém, nada foi feito na época e nem até hoje. Certo dia, um italiano que já conhecia todos os campos de concentração de Auschwitz foi visitar Barbacena e nomeou aquilo como Holocausto Brasileiro.
E com a mudança da direção do lugar, lá foi melhorando. Até hoje está em funcionamento. A última notícia que eu encontrei de lá foi de 2015, onde fala que lá mora 171 pacientes, alguns ainda da época dos horrores, pois algumas pessoas ficaram com danos irreversíveis. Não se sabe totalmente quem foram as pessoas que morreram, porém foi cerca de 60 mil pessoas. Gente, para vocês terem uma ideia, nos prontuários tinha o motivo da internação pelo simples fato de tristeza. Eu esqueci de comentar sobre o cemitério. Sim, eles tinham um cemitério só para eles, que ao passar dos anos começou a apodrecer e a feder por motivos de tantos corpos lá. Hoje em dia é desativado, não se usa mais. Como eu falei que não sabiam exatamente quem eram essas pessoas, porque eles colocavam, tipo, abandonado por fulano, esquecido por cicrano, essas coisas. Não colocavam exatamente o nome das pessoas. Colocaram lá uma casinha que nomearam como Museu dos Loucos, que é simplesmente coisas daquela época em uma forma de homenagear as vítimas. Não sei exatamente qual é a função daquele museu. E finalizo o vídeo falando, como eu havia falado antes, ninguém, absolutamente ninguém, pagou por esses crimes. O vídeo de hoje acaba por aqui, mas esse tema no canal, não. Porque eu pretendo futuramente trazer as histórias dos pacientes de um por um. Tipo de 3 em cada vídeo, não sei exatamente como eu vou fazer. Até o próximo vídeo!